Olá, eu sou a Camila, você está no Leveza de Ser, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu na sexta-feira estava numa situação assim, complicada, que eu venho vivendo há alguns meses, desde o começo desse ano. E na sexta-feira teve um acontecimento, né? E eu parei para pensar em algo assim muito pontual. E quando o pior acontece? E quando aquilo que a gente mais temia que acontecesse, acontece, né? Vamos dizer que aquilo que eu tinha mais medo na minha vida de acontecer, por fim, acontece. E aí? O que a gente faz? Primeiro, me veio várias questões assim na minha mente, né? Esses acontecimentos, eles representam muito a carta da Torre, porque eles são acontecimentos que vêm, assim, nos pegam de surpresa, então ele vem de maneira inesperada e eles nos acometem em momentos complicados da nossa vida e são inevitáveis. Ou seja, a gente não controla, tem muito a ver com destino e predestino, que de fato tem a ver com as lições que a gente vai aprender nessa experiência dessa vida. A Matrix, a terceira dimensão, é como se fosse um joguinho de videogame, né? Uma escola. Imagina que é um jogo de videogame que acontece numa escola. É basicamente isso. A gente vai ali, tendo as fases, a gente vai passar por testes, provas, né? Para ir evoluindo, para ir crescendo, né? Para ir atingindo níveis superiores. Bom, então, essas situações caóticas e críticas, elas são necessárias para tudo isso. Mas assim, eu pergunto, será que a gente atrai isso? Será que somos nós mesmos que trazemos o pior para a nossa vida? Será que aquilo que a gente mais teme que aconteça e por fim aquilo acaba acontecendo porque a gente teve tanto medo, a gente vibrou tanto pânico com relação àquilo, que de fato a gente acabou manifestando aquilo e trazendo para a nossa realidade? Então, será que nós, seres humanos, temos esse poder? Temos. Uma das maiores leis espirituais é de que a nossa vida aqui é um reflexo do nosso interior, é um espelho. A nossa vida é um reflexo, então é um espelho, ela reflete o nosso mundo interno. Então, se você tá com muito medo, se você tá com pânico de alguma coisa, se você teme algo, provavelmente você vai atrair aquilo para sua vida, aquilo vai acontecer. Pois bem, isso aconteceu comigo. E eu acho que já aconteceu com a maior parte das pessoas que talvez estejam me assistindo. Digam aí nos comentários, né, se vocês já viveram situações assim. Então a primeira coisa que eu tava refletindo foi isso. Cara, aquilo que eu mais pedi para Deus para não acontecer, para livrar, aconteceu. E agora, o que eu faço? Né? Primeiro vem aquela torre, aquele desespero, aquele pânico.
E depois você começa a entender, não tem porquê, é pra quê? É pra me ensinar que lição, né? É pra eu aprender, é pra eu viver que tipo de experiência, né? Então, de fato, é isso. Só que aí eu fiquei pensando também, e depois que esse pior acontece? Se fui eu que manifestei esse pior, temendo ele, por outro lado, se eu pensar no melhor, sentir o melhor e viver o melhor, eu também não vou acabar atraindo e espelhando para minha realidade o melhor? Da mesma forma, né? Ok, então tudo isso é conhecido pela metafísica, pela lei da atração. Real. O que eu acho mais engraçado é que no fundo, a gente sente. No fundo, a nossa alma sabe. A nossa alma sempre sabe, gente. Essa sincronicidade, esses eventos sincrônicos, essas mensagens do divino, esses insights, essas iluminações, elas vêm da onde, de fato? Bom, eu creio que o tempo todo nós estamos amparados, acompanhados por seres de luz da espiritualidade maior, anjos, arcanjos, querubins, serafins, guias, entidades, a gente tá. Mas por outro lado, nós temos o sagrado dentro da gente. E muitas vezes essa voz que sempre sabe e que sabia desde o início e que sempre te alertava, essa voz é nossa. E essa voz vem de dentro. E essa voz, ela pode ser muito bem ouvida, traduzida quando nós temos a nossa mente, né? Quando a gente para com esse overthinking, esse pensamento ansioso, angustiado, inquieto, com essa mente barulhenta. Quando a gente para com essa mente barulhenta, o que acontece? Nós somos capazes de escutar a voz interior, a voz do sagrado em nós, que de fato é o nosso higher self, é o nosso eu superior, né? Mais legal de tudo é isso. Bom, mas tá, pior acontece, eu de tanto temer aquilo, acabei atraindo aquilo para minha vida, e aí? O que eu faço agora? O que isso me traz? Depois do choque e depois da crise, então, lógico, vou me desesperar, vou ficar, né? Aquilo nos atravessa, é uma torre, mas vamos pensar assim, a manifestação do sagrado na nossa vida, ele vem de formas críticas, eu ia falar crística, porque ele vem de crise. Então, o prefixo cri, né, é realmente o prefixo das crises, né? Vem falar de Cristo, de criança, de crise e de criatividade. Então veja o que não nos remete, o que nos traz também, o que não ativa na gente. Mas assim, a manifestação do sagrado, ele vem de forma crítica na nossa vida. Então, através de... Quando a gente se vê diante de uma crise pessoal, relacional, uma crise familiar, uma crise espiritual, uma crise socioeconômica, que é a pior, porque quanto menor o poder econômico, maior é a sensação de exclusão, né? Então, a crise financeira, ela vai trazer não só a questão realmente da escassez, mas vai trazer também a questão social. Eu vou sentir que eu não pertenço a nada, que eu não tenho poder para pertencer a nada, porque o dinheiro está muito relacionado com o poder, né? A gente nunca pode se esquecer disso. Mas diante dessas crises, nas mais diversas áreas da minha vida, é que eu
é que essa manifestação do sagrado, ela surge em você e em mim. Depois de passar pelos... Os primeiros estágios são esses, do desespero, do incômodo, do socorro, enfim. Depois que eu passo por isso, o melhor acontece. O melhor acontece. Por quê? Porque, por outro lado, aquilo que você mais teme, você atrai e acontece, depois que acontece, que você vai passando pela crise, vivendo aquilo, enfrentando aquilo, aquilo vai te trazendo uma força interior tremenda, né? Você querendo ou não, você tem que gerar essa força de vontade interna. E outra coisa, te tira da paralisação, te tira da estagnação e te coloca para o movimento. Então as crises são sempre as melhores, é o que eu falo, as melhores oportunidades surgem nos momentos de adversidade. Então assim, quando passa, né, o primeiro impacto, quando passa, o que acontece com a gente? Vem um sentimento, uma sensação de alívio tremenda. Poxa, agora, o que eu mais temia, eu atraí, aconteceu, tô passando pela crise e agora eu posso respirar aliviado, né? Então, eu tenho que olhar sempre para os dois lados da moeda, do cenário, da situação. Eu sempre tenho que olhar para a luz e para a sombra, para o acontecimento e para o aprendizado do acontecimento. Porque é disso que eu cresço, porque é disso que eu vou evoluir, eu evoluo através disso, né? Então vamos entender o quanto que isso é libertador. Então quando aquilo de pior, mais temível acontece, me liberta. Me liberta. Me coloca em movimento. Faz eu trazer de dentro de mim uma força que eu nem sabia que eu possuía. Cara, olha o tanto de benefício que traz, né? Que assim, vem aquela consciência de tipo, eu não tenho mais nada a temer. Eu sobrevivi. E puta, olha com o que eu consegui lidar, enfrentar e superar, né? E tô viva. Tô viva. O que não me mata, me fortalece, né? Então, acho que é bem isso. A gente sempre tem que olhar para os dois lados da moeda. Não dá para fugir, não. E a gente sempre sabe, né? No fundo, sempre tava lá. Então, a nossa voz interior sempre tava nos alertando daquilo. E a gente, às vezes, manifesta, atrai aquilo que a gente, de forma inconsciente, a gente sabe que aquilo tem que acontecer para o nosso crescimento. É através daquela maior adversidade que vai vir nossa maior evolução. Por isso que a gente sente aquilo, né, dentro da gente. O despertar espiritual é a própria dissolução do ego por si só. E a dissolução do ego é morrer, né? A gente fala que a espiritualidade é a gente morrer para essa vida aqui e nascer para uma vida nova, né? Uma vida no espírito. E para haver, realmente ocorrer essa transição, tem que haver a dissolução do ego. Ou seja, o que é a dissolução do ego? É o morrer para as mentiras do mundo, da carne, da matéria e nascer para a verdade do espírito. Então, se eu estou num processo de despertar espiritual, é óbvio que essas situações mais temíveis, que me trazem mais medo, que eu rezo ou rezava para não acontecer, acontecem, é para que eu possa realmente me libertar, né? Reconectar com o sagrado em mim, porque através da crise que eu manifesto o sagrado em mim, eu reconecto com a minha centelha divina, eu ativo, né, a natureza divina em mim novamente,
e eu arranco o véu da ilusão. A dissolução do ego, o despertar espiritual é isso. É morrer para as mentiras da matéria, do mundo, do ego e nascer para a verdade divina, a verdade real do espírito, que é aquele que permanece, aquele que é eterno. E é aquele que eu tenho que realmente me colocar num processo de pura devoção e verdade, né, num caminho de aperfeiçoá-lo, refiná-lo, melhorá-lo, tá? E ofertar o melhor de mim para a humanidade, para o próximo, para todos. Digam para mim se vocês já viveram alguma situação assim parecida, como que foi, se vocês perceberam o lado B, né, o outro lado de tudo isso. E depois de perceber o lado B de tudo isso, como é que vocês se sentem hoje? Como é que vocês estão se sentindo? Compartilha comigo que eu vou amar saber. E manda esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Me segue também no Instagram, @levezadeser2021, tá? Eu sou terapeuta junguiana, astróloga e taróloga. Então, qualquer momento que você precisar também dos meus serviços, estou aqui para auxiliá-los. Gratidão. Bye.